irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, os nossos jovens. Nesse dia estaremos aprendendo, dia 7 de julho, 7 de junho, estaremos aprendendo a lição de número 10 da revista dos jovens, que tem como título Tempo de Conquista. Está aqui a nossa revista, certo? E estaremos aprendendo sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. É uma lição de suma importância e ela está pautada no texto bíblico em Josué, capítulo de número 10, versículo número 6 a 8 e versículo 12 a 14, quando vai nos falar de todas as lutas que os hebreus tiveram, para conquistar a terra, enfim. Nós estivemos estudando domingo passado, no dia 1º, uma lição, no dia 31 ou melhor, uma lição muito importante, que trouxe aí várias elucidações. Tive a oportunidade de estar com os nossos jovens pelo aplicativo Zoom. Fui convidado pelos professores da classe, os líderes de jovens da classe, para falar com os jovens, onde participaram bastante jovens. Tivemos a oportunidade de falar sobre essa maravilhosa revista, lição: os gibeonitas enganam Josué, e depois do arrependimento dos gibeonitas, eles foram servir perpetuamente na casa de Deus, mostrando para nós que a misericórdia de Deus é muito grande. Então nós estaremos aprendendo essa lição de suma importância, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Bendito seja Deus. Quando vamos trabalhar isso, meus irmãos, trabalhar essa questão, é muito bom nos atentar para o capítulo número 10, capítulo 11 e capítulo 12. Eles vão coadunar com essa situação, e Samuel Schultz, ele vai fazer uma síntese importante sobre essa temática. Ele trata sobre a história de Israel no Antigo Testamento, e nós vamos ver que ele escreve fazendo uma síntese muito importante, quando diz que do capítulo 11, capítulo de 9 até o capítulo 10, capítulo 9 e 10 vai falar sobre a campanha do sul. Nós falamos sobre a campanha central, Jericó e Ai, e estamos falando sobre a campanha do sul, que é chamado também de Liga dos Amorreus. E também nesse mesmo contexto aí, capítulo 11, nós estaremos também aprendendo sobre a Liga dos Cananeus, que é do capítulo 11, versículo de 1 a 15, e assim sucessivamente. Então estaremos aprendendo lição de suma importância para a nossa caminhada de fé. Estamos no tempo de crise, essa questão do coronavírus, que tem fechado os templos, mas não tem fechado a igreja. Aliás, ninguém consegue parar a igreja, visto que a igreja vive de desafios. E o próprio Deus que constituiu a igreja colocou esta igreja para triunfar sempre. Por quê? Quem morreu pela igreja foi Cristo, quem deu a sua vida foi Cristo, e quem enviou Cristo à terra foi Deus. Então estamos certos de que a nossa vitória é garantida, mas temos que permanecer. Não sabemos como está você que não está indo ao templo, que é aqueles que gostam de templo e acha que tem que estar no templo para ser crente. Não sabemos como isso vem se desenrolando, mas Deus sabe de tudo. Pode ter certeza, onde você está, Deus está te vendo. Então, baseado nessa síntese, nós vamos já começar a aula. Você está no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Então vamos para a lição de número 10. Bendito seja Deus. Nós vamos encontrar aqui no primeiro tópico, os reinos do sul, Então, tanto que o escritor ele colocou os reinos do sul no capítulo 10.
E realmente 10 e 11 vai trabalhar, fazer a mesma tratativa. Claro, cada um com sua abrangência peculiar, mas vão tratar praticamente dos mesmos assuntos. Né? Josué, conforme se sabe, é um livro histórico e vem nos trazendo assuntos de suma importância. Então vamos lá. As lições, segundo o nosso tópico, os inimigos do sul, o primeiro tópico e o primeiro subtópico diz assim: os inimigos do sul, os inimigos do sul, as notícias sobre a vitória de Israel, bem como as faces da aliança, bem como em face da aliança firmada com os heveus, Josué capítulo 9, conforme já vimos, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez com que seus reis se empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas, não é? Gibeão que os gibeonitas agora estavam servindo a Deus, por meio, eles fizeram aquele disfarce, nós tivemos no dia 31 do mês passado, tivemos essa aula, aprendemos isso, não é? Do mês de maio, e que foi a lição de número 9, e eles acabaram se arrependendo e Deus acabou colocando isso para trabalhar no templo, né? Josué mais uma vez tinha vacilado, tinha errado junto com todo o seu conselho de ministros e pessoas que estavam ali ladeando ele, ajudando ele, concordaram com aquele disfarce. Logo, só os gibeonitas que ficaram. Então, aqueles inimigos se revoltaram contra Israel e, consequentemente, contra os gibeonitas. E aí a Bíblia diz que como Israel e os gibeonitas agora eram perante ao Senhor, povos amigos, então era perante ao Senhor. Veja que a aliança foi feita diante de Deus. Deus concordou em ele servir. Deus não rejeita ninguém. Então, quando vamos estudar o capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12, eu lendo a lição, eu observei que o escritor, o comentarista, pegou esse bojo desses 3 capítulos e colocou junto numa temática só. E tem consonância, tá? De parabéns, porque elas vão trabalhar, é claro que cada um tem a sua abrangência, cada capítulo, né? E nós não temos tempos assim para exaurir tudo em um vídeo de 30 minutos, 32, 34 minutos, né? De 34 minutos para poder exaurir todo o conteúdo do fator histórico dos 3 capítulos. Mas nós vamos tentar aqui, dentro da exiguidade do tempo que nos é permitido. Né? Então, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Né? Nós vamos ver que os trechos bíblicos relatam as passagens da conquista sobre as partes do sul, do norte e do sul, após o povo ter ganhado a base central. Então, a base central era Jericó e Ai, então agora vem a base do norte e a base do sul, conforme eu já disse aqui anteriormente. Então, muitos paralelos impressionantes podem ser observados aí no capítulo 9, aliás, 10 e 11. Então, após ele iniciar a passagem, fala da coalizão dos reis que compunham a invasão a Israel. No capítulo 10, versículo de 1 a 27, e no capítulo 11, versículo de 1 a 9, ambos mencionam a ajuda de Deus e o rechaço aos ataques. Né? Deus não abandonou o povo em momento algum. Os percalços que eles tiveram, os erros que eles tiveram, Deus fez que eles soubessem disso, que precisava sempre estar se atentando para ouvir a voz de Deus, para atentar para o que Deus estava fazendo. Não é? Então, dentro dessa questão, ambos começaram aí com descrição sobre as batalhas decisivas. Né? E nós vamos ver que no capítulo 10, versículo 6, vai dizer assim o texto: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos sobre apressadamente a nós, e nos livra e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então, os próprios gibeonitas também pediram socorro. Era a hora de Israel estar ajudando eles, não é? Dos hebreus estar ajudando ele. Aí o texto, o versículo 7 vai dizer: então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, e com ele todos os valentes e valorosos. Então o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado na mão
dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Então Deus confirmou com Josué que estava com ele. Deus de novo não deixou o povo só. Versículo 9 diz assim: então Josué lhe sobreveio e Josué lhe sobreveio de repente, quando toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então o Senhor falou naquele dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: o sol detenha-se, e Gibeão e tu, lua, detenha no vale de Ai e Jalom. Não é? Então Deus parou o sol, retardou o dia para que o povo tivesse a vitória. Então o sol se deteve, a lua parou. Aqui tem muitos especialistas que começam a debater sobre isso. Não importa, a Bíblia está me falando e eu estou crendo, não é? Você jovem vai ouvir muita gente tentar desqualificar toda essa passagem. Temos até material aqui que fala sobre isso, mas eu não acredito. Eu acredito no que a Bíblia está dizendo, não é? Não sou dogmático, conforme faço questão de dizer. Eu concordo tudo que a Bíblia diz dentro do seu contexto, texto e subtexto, não é? Porque sem isso ela vai virar pretexto para muita gente, né? E pretexto para heresia. Então, dentro desse contexto, o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos. Esse livro de retos é mesmo que o livro de Jazar, ou Jazen. Não é? Esse livro é considerado como o livro dos retos. Não é? E está lá em 1 Samuel, vai nos falar sobre isso também. Então, dentro desse texto, desse fator histórico, você vai ver sempre falar desse livro, não é? E assim sucessivamente. Então, eles começaram a descrição e são seguidos aí pela narrativa de atividades militares adicionais aos que passou. Então, cada um dos capítulos 10, 11 e 12, ele mostra um instigador principal da coalizão. No capítulo 10 é Adoni-Bezeque, rei de Jerusalém. No capítulo 11 é Jabinho, rei de Hazor. Os dois capítulos terminam em um resumo da colisão, do poder em cada uma das áreas. Então, observe que todo o conteúdo, todo o comentário da Bíblia vai nos dar base sobeja para que possamos reafirmar de que Deus estava com Josué e com o povo, obviamente, né? Então, mais uma vez, a reputação e a notícia das vitórias israelitas se espalharam, né, por entre os cananeus, gerando aí temor no coração deles, né? E ao contrário de Raabe, que se voltou para Deus, né, o Deus de Israel, em fé, e os gibeonitas que se fizeram por meio astutos um acordo com os israelitas nesta colisão e decidiu resistir ao poder de Israel. Então, aqueles que saíram da colisão, que foi os gibeonitas, e os outros resolveram resistir. Então, dentro dessa análise políticas e militares, porque esse fator histórico vai estar sempre esses acordos, aquelas cidades das montanhas, Gibeon, e as demais cidades ali, nós podemos observar, você vai encontrar Geba, Gibeate, Gibeon, essas cidades tinham os seus reis, os heveus, os heteus, os jebuseus, eles tinham aquelas cidades e tinham os seus reis, né? E assim sucessivamente. Então, tudo que eles trabalhavam tinha acordo políticos e militares. Então, levaram aí 5 reis dos cananeus, que concluiu que se uma cidade grande como Gibeá teve de fazer um acordo de paz com os aparentemente invencíveis Israel, então era a ideia deles, dizendo, sempre menosprezando Israel, né? A única opção que tinha era juntar-se e atacar. No capítulo 10, versículo 1 e 2, e no versículo 5, aí era uma cidade forte, pelo fato, e os inimigos eram muitos, né? Então eles se reuniram, aquele complexo de cidade de novo, fora os jebuseus, aliás, os gebionitas lá de Gibeá, e os demais se reuniram aí para tentar
de novo, né, batalhar contra Israel, e não deu certo para eles, né? Não deu certo. Não. Então, o fato é que Israel se fechou, do qual Israel para o qual se fechou os seus olhos, quando o povo tinha tomado muita confiança em si próprio. Então, no capítulo 7, podemos ver um vacilo desse povo, mas daí para frente eles conseguiram estar acordado. Então, estar atento. Então, o termo amorreu aí provavelmente é uma referência aos habitantes da região montanhosa, né? Então, todo aquele povo ali fazia parte da região central da Palestina, segundo a arqueologia e segundo o geógrafo, dentro da geografia do Antigo Testamento, podemos ver que, embora apenas Jerusalém e Hebron estivesse de fato na área das colinas, os acontecimentos aí marcaram com temor o coração dos monarcas, né, daquelas regiões. Então, e especialmente agora que Gibeá era uma cidade proeminente, tinha feito um pacto com Israel, então a prosperidade ia chegar até eles, como de fato a Bíblia diz que Deus deu crédito aos gibeonitas e a cidade ficou em Kiriat Jearim, que era a arca, aliás, ficou um tempo em Kiriat Jearim posteriori. Nós vamos ver num capítulo lá em Samuel que a arca ficou depois em Kiriat Jearim, né? E assim, de acordo com o que preocupou o rei de Jerusalém, que algo promoveu uma colisão, um dos 4 reis vizinhos, por exemplo, contra Gibeá, tratava-se primeiramente da tentativa, seria de resistência a Canaã. Então, Gilgal e Jericó estavam localizados no profundo do vale do Jordão. Quanto ao sobe da colisão contra Gibeão, Josué teve de subir até as áreas da colina na parte central para poder ajudar os gibeonitas. Então, agora era a vez de Israel. Então, quando vamos ver que essas palavras de encorajamento, nós vamos encontrar desde o capítulo 1 de Josué, nós vamos encontrar Deus encorajando o povo e assim sucessivamente. Então, as guerras dele, as lutas para a conquista da terra, e quando eles conquistaram, eles tiveram que lutar mais ainda, porque a luta não para. Pode colocar isso na sua cabeça, né? Então, considerando que os homens de Josué tiveram uma marcha desde Gilgal, a Bíblia NVI vai destacar isso, né? Então, depois de atacar, pode ser concluído que eles tenham grande vigor. A marcha noturna dos guerreiros abrangeu um percurso de aproximadamente 32 quilômetros de subida em terreno íngreme, ou seja, subindo ladeiras, montanhas, montes e etc. Então, carregando apetrechos sobre os estresses dos iminentes batalha que enfrentava, sobre pedregulhos e etc. e tal. Então, a nossa lição ela vem nos trazendo essa visão, entendeu? Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro instante, Deus animou a Josué, no capítulo 10, versículo 8, que, cheio de fé, viu que Deus agiu de uma maneira extraordinária, conturbando os inimigos. Josué capítulo 10, verso 10. E após enviado uma tenebrosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando mulheres, ou milhares, aliás, matando milhares. Então, aquela chuva de granizo, Deus providenciou e sucumbiu aquele povo, e matando milhares de gente ali. Então, por fim, o Altíssimo fez um movimento no sistema solar, que entraram em pane e o sol brilhou por quase um dia inteiro, ou seja, ele prolongou. Então, sobre o campo de batalha, porque à noite não dava para guerrear, né? É mais difícil. Então, o Senhor e a voz de um homem, o Senhor sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, né? Então, o dia inteiro Deus ouviu a voz de um homem, que foi Josué, e o sol parou. Josué capítulo 10, verso 14, nós vamos encontrar Deus cuidando dessa situação. Então, nessa segunda parte, se descreve a batalha, que é introduzida por a palavra hebraica correspondente a as, ou seja, revelando que é uma iminente ação, deu ao mesmo tempo em que
não, e que aquelas que no versículo 6 a 11, isso significa que de forma da tempestade de granizo, no versículo de número 11, os fenômenos do versículo 12 e 13 descrevem a mesma coisa. Então, é o mais provável que aconteceram simultaneamente como parte do mesmo milagre. Então, observe que os comentaristas trabalham essa proposta com mais clareza, né? Então, esta é a sorte para quem é fiel. Então, Josué, a qual fez tudo quanto o Senhor ordenara. Então, quando alguém do povo pecou, o episódio de Acã, imediatamente resolveu o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. Então, quando você tem na bagagem problemas, você tem dificuldade de vencer, porque Deus não é menino, não é? Se você tem algum problema, peça desculpa, peça perdão. Crente não se desculpa, crente perdoa e siga à frente, porque a luta vai continuar, não é? Então, os homens maus, muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar quando como o depravado e pecaminoso, quando devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus. Os cananeus, eles adoravam deuses estranhos, né? Os cananeus eram um povo totalmente descabido. Eles tinham problemas sérios, né, com Deus. Eles adoravam deuses estranhos. Eles eram problemáticos. Eles tinham aí situações que os deuses dele era Será, era o El, e El era um deus que um panteão, né, de deuses, e a sua esposa era Será, enfim. Então daí vem a questão de todo Israel entrar naquela luta, e eles tinham sim, eram inimigos fortes. Ele não eram fracos não, eram inimigos fortíssimos, entendeu? Então se trata da linguagem aí que, por exemplo, em Maquedá, nós vamos encontrar que os 5 reis da Liga dos Amorreus foram encurralados em uma caverna, tendo sido aí em seguida mortos por Josué. Mas com a conquista de Maquedá e Libna, estando na última localização na entrada do Vale de Ela, o Vale de Elá, onde Davi posteriormente feriu Golias, né? Então, os reis dessas duas cidades, por igual modo, foram executados. Josué, então, assediou a bem fortificada cidade de Laquis, que é a moderna Tel Ed do Rei, né? E é o segundo dia do assédio, esse baluarte foi derrubado. Então, quando o rei de Jazem tentou socorrer Laquis, também pereceu, pereceu ele com sua força. Entre tantos outros, nenhuma reivindicação foi feita acerca da conquista de Gezen, né? Então, dentro do ato contínuo que Deus havia trabalhado na vida de Josué, então Israel alcançou vitoriosamente a tomada de Eglo, né, que atualmente é identificada como a moderna Tel El Recim. Dali as tropas atacaram para o sul, entrando na região montanhosa e assediando Hebron, né, e não foi facilmente defendida. Então, dirigindo-se para o sudeste, assaltaram e tomaram Derbe e Kiriat Sefer, embora as fortes cidades, estado de Gesem e Jerusalém, não tivessem sido conquistadas, foram isoladas por meio desta campanha. Então, podemos observar que Josué teve sucesso na sua luta, na sua batalha, e vamos encontrar aí que ele estava realmente de forma muito clara, trabalhando em prol da conquista do povo, de Deus, por meio da promessa de Deus, né? Da promessa de Deus. Então, quando vamos para o texto, vamos encontrar que o reino hitita teve início na Ásia Menor, e todo o fator histórico nós vamos encontrar aí que os deuses de Canaã precisava de mudança, porque os deuses eram totalmente estranhos e não tinha nada a ver com Deus, né? E assim sucessivamente. Então, a nossa lição
a lição dos nossos jovens, uma lição importante que vai nos trazer aí bastante aprendizado, né? Ainda diz o texto na nossa lição sobre os homens maus, né, que eles aceleraram aí no afã de tentar sucumbir o povo de Deus, mas Deus, conforme eu já disse, Deus permitiu que o povo de Israel vencesse e exterminasse aqueles homens, ou seja, os homens maus, como fossem e todos somos em várias medidas de nossa maldade, né? Antes de serem objetos de sua santa ira, são agradecidos por uma oportunidade de arrependimento. Então temos que ter essa oportunidade, também dar oportunidade para que se arrependa aqueles que dizem ser nossos inimigos, né? Então, o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico diz assim: o reino do norte. Deus une os inimigos do norte. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, e no norte reuniu-se um grupo maior ainda, o historiador Flávio José ele vai citar que era 300 mil homens da infantaria, 10 mil cavaleiros, 20 mil carros de guerra, ao passo que o escritor bíblico ele vai dizer que, usando uma hipótese aí, que o número deles podia ser comparado ao de grão de mostarda, grão de areia, ou melhor, né, conforme está no capítulo 11, versículo 4. Depois nós vamos ver que as armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã é comum a expressão feriram a fio da espada. Você vai encontrar sempre nessas guerras que Deus permitiu que acontecesse. Então, ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos, né? Então, irmãos, a luta continua, não pare. Não é nesse período de pandemia, de guerra, contra tudo e contra todos, a igreja continua marchando, os jovens continuam marchando. Não pare, porque Deus não se esqueceu. Deus não está de pandemia e também não tem amnésia. Deus sabe todas as coisas e conhece tudo, não é? E no capítulo 11, versículo 18 a 20, Deus vai permitir que a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Bezeque, né? Então nós vamos ver que Adoni-Bezeque ele vai trabalhar com o rei de Jerusalém e Jabim, rei de Rezor, né? Uma grande e fortificada cidade, que eu já tratei disso logo cedo, assim no início do vídeo, né? Então, quando uniu dezenas de cidades, reinos que eram inimigos, né? Que era inimiga antes de si, mas naquele momento estavam todas juntas para elegerem Israel como inimigo. Então eles queriam que Israel fosse inimigo deles. Era intuito dele se reunir para destruir a história do povo, para tentar sucumbir. Então a história ia se repetir naqueles dias, não é? Mas, segundo Flávio José, a guerra contra o norte durou 5 anos. Então, e mais há o estudioso que afirma que ela tornou 7 anos. Por exemplo, Philip Long e Templice Longman e Ivan Provan, eles vão trabalhar, ele vai dizer que foi 7 anos, não é? Os escritores aqui, os comentaristas dessa história de Israel, vai dizer que foi 7 anos. Mas, enfim, nós acreditamos que Deus fez com que o povo vencesse e deu-lhe vitória. Então, o terceiro parágrafo da nossa lição, conquistando o impossível, né? Conforme está no nosso parágrafo, Moisés é lembrado no capítulo 11, 12, 10, 11 e 12. Josué são, sem dúvida, os capítulos são mais sangrentos aí da Bíblia, possivelmente, porque você só vai ver guerra nesses 3 capítulos, né? E só que é uma guerra necessária, porque eles estavam indo para conquistar a terra e não se conquista nada se não lutar, ok? Fica a lição para nós, muito clara. Não se conquista nada se não lutar. Tem que lutar, ok? E nós vamos ver. Há pouco eu estava falando sobre o livro de Jazem, no versículo 13, que é o livro dos retos. Você vai ver também citar esse livro em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que confirma que o livro de Josué
registra. Esse livro não traz parte da Bíblia em nenhuma parte dele chegou aos nossos dias, mas ele vai trabalhar essa questão de forma muito clara, esse livro de Jazar, não é? E assim sucessivamente. Mas é uma curiosidade para nós discutirmos aí a posteriori. O sol brilha sobre Gibeão, os povos cananeus adoravam o sol e a lua, por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos. Então eles se enganaram ali, se perderam no tempo. Não é? No capítulo, Josué se refere a 31 reis, no capítulo 12, versículo 7. Então, os reis que foram destruídos, conforme Josué 12, integraram aí 7 nações ou etnias. Então, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, e todos foram destruídos. Esse povo era considerado cananeus por serem descendentes de Cã, filho de Noé. Então, habitaram na terra do oeste do Jordão, então, que é Canaã. Muito bem. Então, foram um total de 31 reis que foram destruídos nessa campanha do povo de Deus, né? E assim sucessivamente. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Rascunho DBD para receber os próximos vídeos. Ative o sininho e nos dá um apoio aí, porque esse canal eu quero ensino a palavra de Deus gratuitamente para que chegue mais longe, não é? Estamos à disposição dos irmãos que queiram perguntar, questionar, não é? Dentro do assunto da lição. Que Deus abençoe a todos vocês. No nome de Jesus, um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos falando, na aula de número 11, estaremos comentando sobre uma herança conquistada pela fé. Não é? Uma herança conquistada pela fé. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.